Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios, a rádio da família, 1150 kHz. Há mais de 70 anos servindo a comunidade triense. Boa tarde a todos, amigos, companheiros, irmãos em jornada na Terra. Agradecemos ao Boy, ao Márcio e toda a equipe técnica da Rádio Três Rios por nos permitir falar sobre a doutrina dos Espíritos, falar sobre o Consolador prometido por Jesus. Agradeço a todos vocês que nos escutam e quero lhes dizer que este é um programa promovido pela Sociedade Espírita Joana de Ângeles. E para quem não nos conhece, estamos situados na Vila Isabel, próximo aos prédios do Vila Nova. Agora, para esse domingo, para esse sábado, estaremos fazendo o estudo do livro Parábolas de Jesus, à luz da doutrina espírita. São vários palestrantes que falaram, são mais de 20 grandes autores. Entre eles eu vou citar alguns aqui: Andrei Moreira, Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Simão Pedro de Lima e outros tantos. E foi organizado pelo Rafael Papa, que nós conhecemos também. Então o estudo que eu escolhi foi a Parábola do Tesouro Escondido, por Arthur Valadares. Mas antes de começar, eu vou falar de uma outra autora, também desse livro. São várias palestras, várias parábolas, né? São várias parábolas, e cada uma ela é um autor que fala sobre essa parábola. Nós sabemos que Jesus se utilizava muito das parábolas. Aí na página 47 a gente tem uma outra autora de uma das mensagens, que ela diz o seguinte: é a Teme Mary Simeonato, explicando o que é parábola. Então, parábola, na acepção geral do termo, é uma narrativa que tem por finalidade transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. De origem grega, parole, significa colocar ao lado, comparar. São alegorias que contêm preceitos morais, e seu emprego contínuo tem por finalidade esclarecer melhor os ensinos de Jesus. As parábolas evangélicas são todas de preceitos morais. Durante os 3 anos de sua vida pública, o Messias passava noites no alto dos montes, em sintonia com o infinito, e dessa profunda e vasta experiência direta com o reino de Deus brotaram as parábolas. E com certeza, muitas dessas parábolas nós conhecemos. Então eu escolhi da página 59, para quem quiser. Esse livro são 2 livros, é o 1 e o 2.
Parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita 1 e 2. Então é o seguinte, esta é de Arthur Valadares e começa: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um homem o acha e torna a esconder. E na sua alegria vai e vende tudo o que possui e compra aquele campo. Mateus 13, 44. Então, essa parábola é uma das menores parábolas do Evangelho. E ela conta apenas um versículo e presente somente no Evangelho de Mateus. Mas não se engane o leitor quanto à sua aparente singeleza. Como se infere do próprio título que lhe foi atribuído, em sua simplicidade se esconde também um tesouro, mais uma das preciosas pérolas da sabedoria incomparável de Jesus. É muito interessante você pensar que uma parábola tão pequenininha tem tanto a oferecer, tanto a mostrar. E ela fala que nós, o homem, os seres humanos, a gente vive no mundo à caça de tesouros. Quais são os nossos tesouros? Tesouros que na maioria de nós pensamos em quê? Tesouros físicos que podemos usar, podemos trocar, podemos vender, podemos nos utilizar dele de alguma forma que nos beneficie, mas somente na parte física. Não, quando Jesus falou isso, ele falou de tesouros do céu, tesouros que estão acima do nosso entendimento por enquanto, mas que vamos entender na medida em que continuamos a nossa trajetória no nosso mundo, no nosso planeta, lembrando sempre que estamos aqui para aprender lições e para nos melhorarmos como seres, principalmente como espíritos, porque a nossa vida real é a vida que não está aqui. Aqui passamos só um pequeno trecho pequena parte. Nós vivemos mais na eternidade, já que somos espíritos eternos. Sabemos disso. Então, continuamos. Temos uma vida e várias existências. E a cada existência, a gente vem para aprendermos lições que nos serão preciosas como espíritos. E por isso nós temos que ter muita atenção para nos mantermos dignos dessas lições que aprendemos todos os dias. E se nós olharmos com atenção, todos os dias aprendemos lições preciosas que nós levaremos para o outro lado, para a nossa vida de verdade, que é a vida no mundo espiritual, na pátria espiritual. Aí ele continua, Arthur. Quais são esses tesouros? Bens, títulos, circunstâncias e relacionamentos que possam trazer alegria, paz, segurança e estabilidade. Qual de nós não quer isso? Só que nós pensamos muito pequenininho, nós pensamos apenas aqui ou do outro lado. Nós temos que produzir tesouros para o outro lado da nossa vida. Nós temos que buscar esses tesouros, como Jesus disse, aquele que a traça não rói, que a ferrugem não ataca, que os ladrões não roubam. São os tesouros do reino de Deus. Continuando,
Por mais que se busque, no entanto, parece não encontrar aquilo que realmente possa lhe assegurar uma vida em que estes anseios essenciais estejam atendidos. Cada conquista parece trazer consigo uma nova aflição, o medo de perder, a ânsia de mais acumular e a inquietude que o faz constantemente comparar as suas conquistas com as conquistas alheias. Ou seja, estamos buscando, mas sempre querendo algo a mais e sempre comparando com a dos outros. E nunca estamos nos sentindo seguros realmente, porque sempre parece que o do outro é melhor que o nosso. E na verdade, nós temos que prestar muita atenção, porque tudo que nos é dado é porque precisamos receber o que recebemos. Então, a gente tem que prestar atenção. Se a gente prestar atenção, nós tiramos lições preciosas para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual e o nosso crescimento também como pessoas humanas, vivendo neste mundo de provas e expiações. Continua ele. É que elegendo como tesouro de sua vida os bens frágeis e transitórios do mundo, a criatura humana escraviza o seu coração e a paz que ele poderia albergar a essa mesma fragilidade, seguindo a lição que o próprio Mestre nos deixou. Onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Mateus 6:21. Não consegue, desse modo, estabelecer uma paz e um equilíbrio verdadeiramente duradouros, porque, submetidos à impermanência e à constante desagregação de tudo que vibra no plano da matéria. Cansado e desiludido, após muito procurar, abre-se o indivíduo. Então, a novos horizontes e uma voz diferente, enfim, ecoa em seu íntimo, convidando-lhe a procurar esse tesouro em outros campos, de outros modos. É o convite da boa nova do reino, que se faz escutar, despertando para um imensurável tesouro escondido em seu campo interior. Então, como diz, chega um ponto que, cansados, nós temos que prestar atenção para que essa voz íntima nos ecoe, para que a gente possa perceber que não é desse jeito. Nós estamos aqui somente de passagem. Nada que acontece aqui é duradouro, vai ser para sempre, porque nada é para sempre. Nem as estrelas, elas têm um período de vida, nem as estrelas são para sempre. Que dirá nós que somos tão frágeis. Então, nós temos que escutar essa voz que está no nosso íntimo, que nos faz procurar algo melhor. Procurar esse tesouro em outros campos e de uma outra maneira. E esse tesouro, ele está onde? Dentro de nós mesmos. Quando fomos criados por Deus, ignorantes, não ignorantes no sentido ruim da palavra, mas no sentido de não conhecermos, de não termos conhecimento, como se fôssemos uma tábua rasa, para que a nossa história fosse escrita ao longo do tempo, ao longo das vezes em que viemos aqui e aprendemos essas lições preciosas, porque nós temos que despertar
no nosso íntimo a vontade de conhecer essas lições que todo dia nos é dada, todos os dias. Temos várias lições para aprender. A lição da semente que dormita no solo e que dá uma linda árvore imensa. A folha que traduz luz em energia e em alimento. São coisas maravilhosas que estão à nossa vista o tempo todo. São pequenos milagres que acontecem. O desabrochar de uma flor. São coisas que nós temos que ter sensibilidade e delicadeza para que essa paz possa entrar, possa nos aliviar das atribulações que às vezes nós passamos e elas parecem tão fortes e na verdade elas são passageiras e muitas das vezes nós não percebemos isso porque nós temos que ser despertados. Continua e surge o Evangelho como um mapa divino para um tesouro distinto e ainda desconhecido. Olha, o mapa está aí diante de nós, é o Evangelho de Jesus. Algo em seu íntimo parece então lhe guiar, dando-lhe a certeza de que esse tesouro existe, que se perseverar, haverá de encontrá-lo. Sabe que a busca é agora interior, desbravando e descobrindo o abandonado campo de si mesmo. Olha, é uma luta para descobrirmos dentro de nós esse reino. Porque nós procuramos do lado errado, procuramos de fora, ele está dentro de nós. E a gente tem que desbravar esse interior nosso. Ele está lá, esse campo está lá, aberto, para que a gente chegue até ele, descubra ele. De fato, encravado nas profundezas de nossa alma está o mais precioso de todos os tesouros, diante do qual todos os tesouros terrestres são bem pobres e miseráveis. Faculdades latentes, infinitos potenciais, germes divinos estão ali, aguardando apenas o nosso despertar. É a descoberta deste tesouro, à medida do nosso progresso, a base segura de uma paz realmente estável e de uma verdadeira vida feliz. É esse tesouro que a gente procura do lado de fora está dentro de nós. É essa paz que nós temos que buscar dentro de nós, esse terreno onde tudo está latente, em potencial. Existem germes divinos que estão lá prontos a desabrochar dentro de nós. Basta que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. E como ele diz, é a descoberta deste tesouro que nos faz progredir e nos dá uma paz, uma base segura de paz, estabilidade e de uma felicidade real, verdadeira, límpida como água cristalina. E aí ele lembra-nos de Estevão. Ao encontrá-lo, Estevão dirá: encontrei o tesouro da vida, preciso examiná-lo com mais vagar. Quero saturar-me da sua luz, pois aqui presinto a chave dos enigmas humanos. Realmente é nessa descoberta, mas ela é interior. Continua. Paulo e Barnabé, mais tarde, também viriam exaltá-lo. Retidos à noite em uma caverna, após um dia cansativo e laborioso em uma das suas viagens,
puseram-se a falar sobre a riqueza daquele imenso tesouro, trazido até nós pelo maior de todos os príncipes. Não sabiam, mas eram ouvidos. Da calada da noite surgem 2 salteadores, atraídos em suas ambições por aquele diálogo. Anunciam o assalto, perguntam pelo príncipe, querem saber onde o tesouro está. Paulo, sereno, com os pergaminhos da Boa Nova em mãos, então lhes dirá: estes pergaminhos são o roteiro do imenso tesouro que nos trouxe o Cristo Jesus, que há de reinar sobre todos os príncipes da terra. Quem encontrar esse tesouro nunca mais sentirá necessidades. Ainda que desapontados com o que encontraram, resolvem poupar-lhes a vida. Mas levam consigo o mapa do tesouro. Será que já o puderam encontrar? Foi ainda o tesouro que Pedro encontrou em sua entrega total, Madalena em sua renúncia suprema, Francisco de Assis em sua pobreza tão rica. Meus irmãos, é assim que encontramos esse tesouro. É esse o tesouro que devemos procurar. E o roteiro está aí na nossa mão. É o Evangelho de Jesus, a Boa Nova que Ele nos trouxe como um roteiro para continuarmos a nossa caminhada em busca de dias melhores, em busca de tempos perdidos, em busca da felicidade real que este roteiro nos proporciona. Porque é só assim que nós teremos essa paz que a gente tanto anseia, esse tesouro que a gente tanto busca. Não são os tesouros da terra. Eles são paupérrimos em comparação com esse tesouro. Porque esse tesouro, ninguém pode nos tirar ele. Ninguém, nada pode nos tirar. Nós podemos distribuí-los, porque quanto mais doamos, mais recebemos. E é algo quando nós descobrimos uma coisa tão maravilhosa. Nós descobrimos essa paz, esse roteiro, essa caminhada nova, sabendo que estamos caminhando em rumo à evolução, ascendendo para o alto, para lugares onde nós nunca podemos sequer imaginar. Mas é para lá que nós estamos caminhando, para lá que nós estamos indo. E é somente através desse roteiro que nos deixou o Cristo encontraremos esse tesouro que está realmente dentro de nós. Mais uma vez, boa tarde, e lembrando a vocês que estamos, para quem às vezes ainda não estava escutando, estamos lendo e comentando sobre o livro Parábolas de Jesus à Luz da Doutrina Espírita, cujo organizador foi o Rafael Papa, que tem muitos autores, são nossos muito conhecidos, né? Andrei Moreira, Haroldo Dutra Dias, Raul Teixeira, Simão Pedro, mais outros tantos. Estamos falando sobre a parábola do tesouro escondido, por Arthur Valadares. Mas antes de dar sequência, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa casa espírita. Nós estamos
situados, como eu disse, na Vila Isabel, próximo ali dos prédios do Vila Nova, próximo ao Colégio SEV. Somos uma entidade de fins para dividirmos com todos a doutrina dos Espíritos, divulgarmos essa doutrina. Então nós temos palestras e estudos segunda e quinta, às 20 horas até às 21 horas. São as reuniões públicas com palestrantes diversos na segunda-feira, e na quinta-feira nós estudamos o Livro dos Espíritos. Nós temos o atendimento fraterno, que consiste em uma conversa. Às vezes a pessoa não consegue se abrir com ninguém, não consegue, se sente sozinho, desprotegido, angustiado, e um dos nossos atendentes está lá para te ouvir, para conversar. Se você souber de alguém que precise, ou você mesmo, sinta-se à vontade em entrar na internet e no Facebook do Seja TR. Nós estamos em várias mídias sociais, Instagram, WhatsApp, Facebook. Lá tem o telefone do WhatsApp para você, se você não puder ir à Casa Espírita, ligar, marcar um dia para conversar. Nós estaremos lá para te ajudar no que for preciso. Orientação, ouvintes. E é assim que nós trabalhamos. Também fazemos uma atividade social, que é a evangelização, que acontece todos os domingos, às 9h30. Nós temos 3 salas de evangelização com crianças de várias idades, e nós trabalhamos a doutrina, trabalhamos com o Evangelho de Jesus, baseadas no Evangelho de Jesus. Trabalhamos com as mães, existe uma palestra para as mães, e existe a salinha para as crianças. E nós servimos a eles almoço todo domingo. No final do ano, nós damos aquelas bolsas de Natal, e as mães, as nossas assistidas, todo mês a gente dou uma cesta básica para elas. Então nós aceitamos doações de alimentos não perecíveis para completar as cestas. E também temos um bazar que acontece a cada 2 meses, ali em frente ao Ponto Frio, próximo à Livraria Espírita. Nós estamos ali, aceitamos doações de roupas em bom estado, para que a gente possa vender e arrecadar dinheiro para que a gente possa manter a entidade, manter a Casa Espírita, pagando as contas. Somos uma instituição totalmente sem... Todos nós que estamos lá trabalhamos por vontade própria, ou seja, somos voluntários. Trabalhamos em vários setores da casa como voluntários. E sempre a gente brinca aqui na Casa Espírita, sempre há trabalho. Sempre, se você quiser doar um pouquinho do seu tempo, você pode comparecer, estará nos ajudando de alguma forma. Também temos um trabalho com o enxoval, o primeiro enxoval para as mães carentes. Aí nós fazemos essa doação
no meio do dia 29 de abril, nós fazemos um chá de bebê, onde recebemos vários presentes. E esses presentes são coisas de bebê, né? Bore, sapatinho, fraldas, lenços umedecidos, sabonete, shampoo, todas calcinhas, né? Macacãozinhos, mantas, toalhas. Recebemos todas essas coisas que são de bebês, né? Para que a gente possa colocar no enxoval, no primeiro enxoval do bebê das mamães carentes. Então fazemos nesse dia, a gente faz uma festa, faz uma confraternização e recebemos as doações, que podem ser entregues pessoalmente na casa espírita nesse dia ou em qualquer dia, qualquer época do ano, qualquer dia. Basta estar disposto e sinta-se à vontade. Se não puder levar, vá na internet, converse pelo WhatsApp com um de nós providenciaremos. Às vezes a pessoa tem as coisas para doar, mas não tem como levar. Então nós recebemos doação de alimentos, roupas em bom estado, calçados. Fazemos a campanha das mantas para o Natal, para o inverno. Então são coisas que nós vamos arrecadando durante o ano. Fazemos festa para o Dia das Crianças, onde a gente dá uma lembrancinha para a criança, uma guloseima. E são coisas que a gente vai fazendo, são atividades que a gente vai realizando ao longo do tempo. Realizamos também almoços fraternos para ajudar também na receita da casa. E vamos fazendo essas atividades. Então, se você quer ajudar, apareça lá. Se você quer assistir uma palestra, assistir um estudo, sinta-se à vontade. Apareça, que será muito bem recebido ou recebida. Nós estamos lá e ficaremos muito felizes com a sua presença. Gostamos muito de receber as pessoas. Então, por favor, trabalho existe. É só procurar. Com amor, com boa vontade. Praticar a caridade é algo que nos enche de alegria. É um dos caminhos para o reino do céu, para esse reino que Jesus nos prometeu, para esse reino que existe, que está dentro de nós, que para acessá-lo depende de nós mesmos. Então, meus irmãos e amigos, essa é a nossa casa espírita, com as nossas atividades, com a nossa busca por ajudar os nossos irmãos que estão muitas vezes fragilizados, muitas vezes aflitos, muitas vezes sem achar o caminho. E às vezes uma palavra, um sorriso, um gesto de atenção, de amor, ajuda muito, com certeza. Então, assim, essa é a nossa casa espírita. Apareçam para nos visitar. Lembrando, segunda e quinta são as reuniões públicas. Temos outras atividades, como cursos, mas à medida que você for frequentando, você vai conhecer. E estamos sempre lá. Continuando a nossa leitura, o nosso estudo, nós terminamos a parte em que os salteadores escutaram a conversa de Paulo e Barnabé, falando sobre a riqueza desse tesouro que é o Evangelho. E esses salteadores, esses ladrões, escutaram
e atentaram para o que eles gostam, o que eles acham que é muitíssimo importante, os tesouros. Só que eles não sabiam que o tesouro eram os pergaminhos da Boa Nova que estava nas mãos. E eles levaram esses pergaminhos e, um pouco desapontados, mas pouparam a vida do Paulo e do Barnabé. Porque muitos encontraram esse caminho, como Pedro, que se entregou totalmente, Madalena, que renunciou a tudo, Francisco de Assis, que renunciou à riqueza e tudo que vinha com ela. Aí ele continua. Mas para que possamos realmente encontrá-lo, a lição implicitamente nos diz: é preciso cavar fundo no campo de nós mesmos. Ou seja, é preciso que a gente penetre dentro de nós, busque dentro de nós, vasculhe o nosso íntimo, dia após dia, até que esse tesouro comece a se revelar. É o esforço paciente e perseverante por nos descobrirmos, nos encontrarmos no trabalho tão necessário do autoconhecimento, ressaltado por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos. Convém que vocês leiam. Procurem no Livro dos Espíritos Santo Agostinho falando sobre esse autoconhecimento, essa coisa de nos dirigirmos para dentro de nós mesmos. E por isso é preciso buscar, como ele diz aqui, cavar, buscar, para encontrarmos, que ele vai se revelar. Continua. Extasiados, então, ante as riquezas descobertas, vamos e vendemos tudo, a fim de comprar este campo. Outra maneira de se dizer que, a partir de então, tudo o que momentaneamente detemos passa a estar a serviço daquilo que realmente haverá de nos pertencer. Então, o que realmente nos pertence é esse tesouro que está realmente dentro de nós, e que muitas vezes nós passamos por ele e não descobrimos, porque a gente está tão iludidos pelo mundo, pela vida, pelo mundo exterior, iludidos pela matéria, que a gente não percebe que o verdadeiro tesouro, ele não está do lado de fora, ele está dentro de nós. Nosso corpo, nossos bens, cargos e condecorações, relacionamentos e laços familiares são agora entendidos como recursos preciosos que nos foram concedidos por um breve tempo para que investamos no maior de todos os empreendimentos, a aquisição de nós mesmos, de toda a nossa riqueza interior. Nas palavras do Cristo a Simão Pedro, o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Ou seja, tudo que nós vivemos aqui nos foi concedido por um tempo, como empréstimos para que continuássemos a nossa jornada, para que descobríssemos esses caminhos que vão nos levar à perfeição um dia, para que nós descobríssemos esse caminho que vai do átomo ao anjo. E como disse na canção, um dia todos nós seremos anjos.
porque descobrimos esse caminho e descobrimos esse tesouro. Teremos paz, não viveremos em meio às aflições. Teremos paz e conheceremos toda a verdade. E essa verdade vai nos libertar, para que, enfim, consigamos esse tesouro que está realmente dentro de nós mesmos. Como disse Cristo a Simão Pedro, o reino do céu no coração deve ser o tema central de nossa vida. Tudo mais é acessório. Porque realmente o imortal é o nosso espírito. E o espírito não precisa de nada do que está aqui. Nosso corpo precisa, mas o espírito, o nosso espírito não. Esse corpo emprestado para que a gente viesse aqui e aprendesse as lições preciosas, descobrisse os caminhos, ele é apenas uma veste que vai ser despojada daqui a um tempo, a hora que não for mais necessário. Continuando. Neste trabalho, ganha-se aos poucos um novo olhar, e o próprio campo da vida nos revela agora outros tantos tesouros ocultos que antes não sabíamos enxergar. A bênção de servir, a alegria de amparar, a felicidade incomparável de poder amar. Mas não é esse amor que a gente... Não é um amor pessoal, é um amor para com todos, porque a gente tem que entender que todos que estão junto conosco são nossos irmãos. Não importa o reino que eles estejam, nós estamos aqui todos e tudo em aprendizagem, para alcançar esse reino, para alcançarmos essa paz, essa alegria interminável, essa felicidade, para alcançarmos esse reino que Jesus nos falou, nos prometeu, nos disse que estaríamos um dia. Então, por isso dizia Jesus, o reino de Deus está próximo. Mais próximo do que possamos imaginar, em nós, conosco, no campo do nosso coração. É o Evangelho, o mapa e o tesouro. Basta agora que o queiramos encontrar. Então, para que possamos refletir, tudo isso vai depender de nós mesmos. Toda essa paz, essa harmonia, esse encontro depende de nos encontrarmos, encontrar dentro de nós esse tesouro e deixar que ele flua e deixar que o nosso coração siga pelos caminhos do bem, nessa descoberta, nessa procura do reino de Deus, e tendo como mapa o Evangelho de Jesus. Vamos, irmãos, refletir em nós mesmos. O que nós podemos fazer para melhorar a nós mesmos e ao mundo que nos cerca? Podemos ser melhores do que fomos ontem? Sim, podemos. Todos os dias aprendemos uma lição nova. Basta que estejamos atentos, que tenhamos boa vontade para com todos
e principalmente para conosco mesmos. Nós precisamos descobrir esses caminhos. E o Evangelho está aí para nos mostrar, para nos guiar como uma luz no fim de um túnel. E caminhando por aí, vamos descobrindo a nós mesmos, descobrindo do que somos capazes, porque tudo em nós está latente, em potencial, para o bem, não para o mal. Então, meus irmãos, que tenhamos um excelente final de tarde, um excelente sábado, uma semana tranquila e em paz, que possamos nos lembrar que o reino de Deus está dentro de nós. E para buscá-los, nós temos que acessar a nós mesmos. Mas sempre lembrando, boa vontade, amor, paciência, humildade, são virtudes que precisamos cultivar todos os dias. São desafios que a vida nos apresenta todos os dias. Mas são desafios que podemos vencer. A cada nova situação, um novo obstáculo que nós encontramos, nós devemos avaliar e pensar, é só um obstáculo, podemos atravessar, vai depender apenas de nós. Não devemos passar por cima dos outros. Devemos buscar caminhos que não ofendam os outros. E nós acharemos esses caminhos. Então, gostaria de desejar a vocês uma excelente semana, aos aniversariantes do mês, um feliz dia de aniversário, aos amigos do Seja, uma boa tarde, eles que são nossos companheiros de jornada, e todos os outros irmãos com o qual dividimos a terra, são os nossos companheiros de estrada, nessa busca pelo reino de Deus, por dias melhores, por paz, harmonia, tranquilidade, fé, esperança, futuro de paz. Que possamos viver essa paz que está dentro de cada um de nós. Basta que nós a busquemos com afinco e nós um dia a encontraremos. Então, meus irmãos, até um próximo encontro para mais reflexões. Uma boa tarde, que Deus nos abençoe a todos. Que assim seja.